Bem, pessoal, Thaís, né? Só você está por aqui. Ah, a Daniela chegou. Então, agora, e a Veridiana também. Ó, Geisa, sejam bem-vindas. Boa noite, Boa professor. Boa noite, Noite. noite. gente. Sejam bem-vindas a mais uma atividade síncrona, né? E essa atividade síncrona de hoje é o encerramento do nosso conteúdo. Hoje eu finalizo o último tema da unidade curricular Estatística 1, que é teste de hipóteses para uma proporção. Tá legal? Então, eu vou começar e depois eu vou mostrar para vocês algo que eu fiz, nossa, em 2008. Mas tudo bem. Vai ser legal. Bem, eu vou começar compartilhando, tá, a tela. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Tela inteira. Lembra que quando eu compartilho no modo tela inteira, pessoal, eu não consigo ver a apresentação, tá? Eu tenho que arrastar aqui, colocar o mouse bem em cima do cursor, e aí eu vejo, já percebo que vocês estão vendo a apresentação, né? Bem, o teste de hoje, né, é para uma proporção. Então, vamos contextualizar, tá? É ano eleitoral, então eu vou usar esse contexto para ilustrar, né? Nós temos, na população de eleitores no Brasil, uma proporção P de eleitores que pretendem votar num determinado candidato, tá bom? Não vamos nomear, tá? Num determinado candidato. E eu vou retirar uma amostra dessa população de eleitores, que é isso que os institutos de pesquisa fazem, né? Uma amostra de 3.000, 3.500, até 5.000, é possível que eles consigam retirar, tá? Para fazer a pesquisa, obter o resultado em uma semana, no Brasil inteiro. E é claro que eles fazem isso também localmente. Como essa eleição é para presidente e governador, eles devem fazer essas eleições no geral para presidente do Brasil inteiro, né? e por estado, por unidades da federação. E aí é comum fazer alguma afirmação sobre essa proporção de eleitores desse candidato. Essa é a ideia do teste de hipótese. Então, eu tenho a hipótese H0, que é a afirmação que se faz sobre a proporção de eleitores desse candidato, e essa afirmação é baseada nessa proporção aqui, ó, P0. Tá? Isso aqui vai ser um número entre 0 e 1. E a hipótese alternativa, que determina as outras possíveis valores para P. Lembra, né, que a gente faz alguma afirmação sobre o parâmetro populacional, sobre o valor, nesse caso, do parâmetro populacional. Certo? Então, aqui na hipótese é o P, né? P é igual a P0 contra P diferente de P0. Aí é um teste bilateral. Se eu disser P igual a P0 contra P maior do que P0, eu tenho um teste unilateral à direita. Se eu rejeitar H0, eu vou dizer que a proporção de eleitores desse candidato é maior do que a afirmação que eu estou fazendo, é maior do que P0. Tá? E a outra terceira possibilidade é o teste unilateral à esquerda. Tá? Os testes unilaterais são bastante comuns, tá? Aqui nós iremos utilizá-los. Esses testes para proporção, como teste para média, existem testes para duas proporções, para mais do que duas proporções. Tá? Nesse curso, só veremos testes para uma afirmação, para uma proporção. Tá bom? Então, se eu rejeito H0, né, minha hipótese alternativa, eu vou dizer, olha, não, a afirmação do candidato não está correta. A proporção de eleitores na população que pretendem votar nele é inferior a P0. É menor do que P0. Tá bom? Então, o segundo passo, né, o primeiro passo sempre é a especificação das hipóteses. Tá? O segundo passo está baseado, como na aula passada, né, vimos, está baseado no estimador pontual do parâmetro populacional. O estimador pontual para a proporção populacional de eleitores de que pretendem votar num determinado candidato é o P-chapéu, né? É o nosso estimador pontual. E nós sabemos, pelo teorema limite central, que P-chapéu tem uma distribuição aproximadamente normal, com média P e variância P ou menos P sobre N.
sob H0, ou seja, sob a suposição de que a afirmação sobre o parâmetro definido pela hipótese nula seja verdadeiro, agora P-chapéu segue uma distribuição normal, com média P0 e variância P0 menos P0 sobre N. A partir daqui, a gente define, né, determina a estatística de teste. Né? Como o P-chapéu tem uma distribuição normal, aproximadamente normal, a estatística de teste é P-chapéu menos P0 dividido pela raiz quadrada de P0 menos P0 sobre N. E essa transformação nos diz que essa variável aleatória Z, né, tem distribuição normal 0,1. Essa é a estatística de teste. Né? Nessa primeira solução do teste de hipóteses, nós vamos construir a região crítica na mesma escala da variável, né? Ou seja, na escala vai ser uma proporção, né? Tá? Vai ser baseado numa proporção. No segunda solução, nós veremos que nós vamos usar vamos construir a região crítica baseada no quantio da estatística de teste, que é o normal padrão. E na terceira solução, nós vamos obter o valor P e comparar o valor P com o nosso alfa. Se o valor P, que é a probabilidade da estatística, de observarmos um valor da estatística mais extremo do que o que nós observamos sobre H0, se essa probabilidade for menor do que alfa, nós rejeitaremos a hipótese nula. Tá certo? Então, são as três soluções que nós resolveremos os exercícios. Tá? Sendo que a terceira solução, eu acho que é a mais razoável de vocês fazerem, inclusive na lista, espero que vocês façam a terceira solução, porque é o que vocês vão fazer nas unidades curriculares de análise de dados 1, 2, econometria 1, econometria 2, tá? Isso na economia e nas ciências atuariais, na administração e nas ciências contábeis, métodos quantitativos, tá? Também lá nas relações internacionais e métodos quantitativos, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês analisem com calma. Quarto passo, né, é obter a informação da amostra. Né? Qual a proporção de eleitores desse candidato observado na amostra? É o nosso P-OBS, né, que a gente vai chamar de P-chapéu-OBS. P-chapéu observado. Tá certo? Se esse P-chapéu-OBS pertencer à região crítica, tá? Então, a evidência, tá? Que é o que vai ser visto no quinto passo. Se o valor da estatística calculado com os dados da amostra não pertence à região crítica, não há evidência para rejeitarmos a hipótese nula com nível de significância alta. Tá? Caso contrário, há evidência para rejeitar a hipótese nula. Tá certo? Então, eu vou calcular o P-chapéu-OBS e vou verificar nessa solução se o P-chapéu-OBS pertence à região crítica. Se ele pertencer à região crítica, tá? E essa região crítica é o conjunto dos P-chapéus observados, pertencentes ao intervalo 0,1, tá? Tal que, se esse P-chapéu-OBS for menor do que um P crítico, tá? Dependendo da situação, e aqui eu vou colocar um parênteses aqui, dependendo da hipótese alternativa, pode ser maior do que um P crítico, tá? Aqui, os nossos testes serão sempre, a hipótese vai ser sempre teste unilateral, tá? Nós vamos rejeitar a hipótese nula. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Um exemplo de eleição, tá? Um candidato a prefeito afirma que terá 60% dos votos dos eleitores de uma cidade. Um instituto de pesquisa colhe uma amostra de 300 eleitores dessa cidade.
encontrando 160 que votarão no candidato. Esse resultado mostra que a afirmação do candidato é verdadeira ao nível de 5%, ao nosso alfa aí. Nosso alfa é 5%. Tá? Eu quero que vocês pensem no passo 1. Eu quero que vocês definam, por favor, as hipóteses. Só o passo 1. Só quero o passo 1. Definam as hipóteses desse problema. Definiram? Definiram, pessoal? Tem alguém aí? Aqui, professor. Tem sim, professor. Não sei se para os outros travando também, por causa da chuva, tudo, mas aqui está travando um pouquinho. Você poderia repetir? Não, eu só pedi para definir as hipóteses. Tá bom. Então vamos lá. H0 é a afirmação que se faz sobre o parâmetro de interesse. O parâmetro de interesse é a proporção de eleitores que votarão no candidato a prefeito, certo? Nesse candidato em questão. Então, a afirmação dele é que 60% dos eleitores votarão nele. Então, H0 é P igual a 0,60. E a hipótese alternativa é P menor do que 0,60. Por que nesse problema o P tem que ser menor do que 0,60? Porque se for maior, o resultado é o mesmo? Como assim? Não entendi. Por que seria o resultado o mesmo? Eu digo assim, na prática, se mais do que 60% votassem, ele seria eleito da mesma forma. Não, mas essa é a afirmação do candidato. Eu vou testar a afirmação dele usando os dados da amostra. Por que a hipótese alternativa, o P, né, tem que ser menor do que 60, 0,60? Eu vou dar uma força para vocês. Vamos lá. Se esse candidato, vamos supor que esse candidato ele saiba que 70% dos eleitores vão votar nele. Ele faria sentido ele fazer a afirmação que ele fez do problema? Ou seja, 60% dos eleitores pretendem votar nele. Veja, dado que ele sabe que tem 70% do eleitorado, faz sentido para vocês? Não? Faz sentido ou não faz sentido? Eu vou repetir. Tá? Se esse candidato, né, alguém tivesse dito para ele que ele tem 70% do eleitorado, ele faria essa afirmação de que tem 60%? Vocês acham que ele faria essa afirmação? Porque ele é um candidato muito humilde, né? Então ele nunca vai dizer que tem 70%, ele vai dizer que tem um pouco menos. Você acha mesmo que ele faria isso na campanha eleitoral? Vocês acham? Acho que não. Não, acho que não, né? Eu também acho que não. Por quê? Porque o candidato ele vem sempre a fazer a afirmação no percentual máximo que ele acha que tem de eleitores, de eleitores dele, certo? Por isso que a hipótese alternativa obrigatoriamente tem que ser menor. Menor.
tá certo? Então, alguns problemas, tá? Alguns problemas, a gente vai ver que nesse problema eu forneço a afirmação do candidato e eu tenho que definir qual a hipótese alternativa. E nesse caso é P menor, porque o candidato ele falou o percentual máximo de eleitores que pretendem votar nele. Então, a hipótese alternativa tem que ser menor, porque se eu rejeitar a hipótese nula, eu vou dizer que a afirmação dele não está tem algum problema. A afirmação do candidato não está correta, certo? Mas com esse nível de significância. Tá? Então, uma vez definido as hipóteses, e aqui eu vou fazer um parênteses, tá, pessoal? É muito comum pensar em pesquisa, né? A gente vê, e eu já ouvi muitas vezes, tá certo? Quando sai o resultado de uma pesquisa, de qualquer instituto, aí as pessoas falaram assim, nossa, você viu a probabilidade do candidato a ganhar a eleição? É de 45%. Não é, pessoal, a probabilidade do indivíduo ganhar a eleição, tá certo? Toda pesquisa eleitoral é o retrato de um momento, tá? É um retrato de um momento. Naquele momento, naquele instante onde a pesquisa foi realizada, a proporção de eleitores que pretendem votar no candidato A é tantos por cento. Essa proporção não é a probabilidade do indivíduo ganhar a eleição, tá? Então, muito cuidado com isso. Quem falar isso está falando de forma equivocada. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Essa análise eu fiz. Vocês estão vendo aqui, não? Sim. Então, essa análise eu fiz em 2008. Tá? Aqui, se vocês. Está muito pequeno ou não? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. E se eu pudesse aumentar um pouquinho. Aqui, melhorou? Melhorou. Então, aqui a fonte, aqui são as pesquisas, tá? Essa análise eu fiz em 2008. Aqui só, censos, Datafolha, censos, Ibope. Aqui são as datas da pesquisa, tá? A data que eu vou utilizar. Aqui é o percentual aqui era Dilma, Serra, e eu juntei todos os outros, tá? Estava interessado no Dilma e na Serra, na Dilma e no Serra. E aqui são os outros candidatos, certo? Isso aqui é o percentual de eleitores, né, que pretendem votar nos outros, tá? Aqui está um monte de outros candidatos, tá? Nem lembro quais são. E aqui eu tenho tempo. O tempo a primeira pesquisa, o instante zero, para mim, tá? O 41 é o número de dias da primeira pesquisa, que é dos censos, para a pesquisa do Datafolha. Então, distância em dias. Se vocês forem olhar aqui nesse gráfico, tá? Esse gráfico eu só coloquei Dilma e Serra, que é o que eu tinha interessado. Tá? Então, eu fiz mesmo no Excel, tá certo? Então, é um modelo estatístico, esse modelo que está aqui, um exponencial confinado. Então, Serra começa com 40 e poucos, 40 em termos de previsão, 38,2 foi observado na pesquisa e 42,2 o que foi previsto do modelo, mas estava dentro do intervalo de confiança, tá? Eu não coloquei as bandas de confiança aqui. Então, para cada ponto, eu reajustava, calibrava novamente o modelo. Então, o que eu observo? Né? Por que eu ajustei esse modelo? Quando esse T aqui, por isso que é importante vocês perceberem, quando esse Tzinho aqui for para infinito, todo esse termo aqui vai para zero. Então, o Serra ele vai ter uma assíntota depois que terminar o segundo turno, ele vai ter um percentual de 17,74% dos votos, num tempo muito longo, tá? Um tempo muito longo, muito mais do que o segundo turno, tá? Isso aqui é o termo assintótico dele, ou seja, ele vai ter um percentual de eleitores no futuro muito baixo. Já a Dilma vai ser de 82%. Isso aqui está indicando que a Dilma provavelmente vai ganhar a eleição, tá certo? Então, ceteris paribus, na pronúncia do latim eclesiástico.
se você olhar, esse ponto é um ponto de previsão nessa eleição, certo? Isso aqui ia dar empate técnico entre os dois candidatos, entre a Dilma e o Serra no primeiro turno, só que no segundo turno as trajetórias são muito diferentes, tá? A Dilma está com potencial de crescimento, enquanto o Serra está com potencial de decrescimento praticamente irreversível. Tá? Vai ter que batalhar muito para reverter o sinal dessa curva e ele voltar a crescer. É muito difícil que isso aconteça. Tá? Então, pessoal, isso é para ilustrar para vocês como é que a gente olha e modela e tenta prever o futuro, né? O percentual de votos. Tá? Aqui eu vejo o potencial de crescimento dos candidatos, enfim. Eu consigo visualizar, inclusive, quando há uma mudança, certo? Uma mudança de patamar ou de sentido nas curvas, eu posso incluir isso na modelagem. Tá? Então, essa é uma forma de a gente utilizar para fazer essas predições. Tá legal? Então, não é simplesmente olhando a pesquisa do dia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, é assim que a gente faz. Põe a fonte, põe a data, tá? Os candidatos aqui, esse ano vai ter um monte de candidato, tá? Eu vou refazer isso aqui com as eleições desse ano. Vou ver como é que acontece isso. Tá legal? Então é isso, pessoal. É isso que a gente faz para avaliar a percentual de eleitores de um determinado candidato. Tá? Inclusive, o sentido de crescimento. Inclusive, dá para perceber se um candidato já atingiu o seu potencial de crescimento e não vai crescer mais. Tá? Como foi o caso do Haddad na última eleição. É isso aí, pessoal. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso teste. Então, só para ilustrar para vocês, é isso que nós fazemos quando queremos predizer a proporção lá na frente, quem vai ganhar ou vai perder a eleição. Tá? Claro que está muito cedo, essas trajetórias elas podem mudar ao longo do tempo. Bem, uma vez definido, nós temos a nossa estatística de teste, né? O estimador pontual de P é P-chapéu, a proporção dos 300 eleitores que votarão no candidato. Então, P-chapéu segue uma distribuição aproximadamente normal com média P e variância P ou menos P sobre N. Né? Sobre H0, né, e considerando a amostra de 300, sobre H0, a afirmação é que P é de 0,60. Então, P-chapéu segue uma distribuição normal com média 0,60 e variância 0,60 vezes 0,40 sobre 300. Tá? Esse valor aqui é 0,0008. Ok? Muito bem. Então, a região... bem, a hipótese alternativa, ela é unilateral à esquerda. Certo? Ela é unilateral à esquerda. Então, como ela é unilateral à esquerda, nós deveremos rejeitar H0 se a proporção de eleitores favoráveis ao candidato, observada na amostra, estiver à esquerda de algum valor crítico. Ou seja, esse é o nosso valor crítico. Tá? Eu só vou rejeitar se estiver à esquerda de algum valor crítico. Então, essa área em vermelho aqui, que vai de menos infinito, aqui é o gráfico em P-chapéu, tá? Na densidade de P-chapéu, que é normal, assintótica. Essa área é de 5%. Ok? Essa área é de 5%. Muito bem. Agora eu preciso determinar esse P crítico. Para determinar o P crítico, eu vou usar o alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1. O alfa é de 5% e corresponde à probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Muito bem. Essa probabilidade, né, eu posso padronizar e obter a distribuição normal padrão. Então, essa probabilidade de dizer se é menor ou igual a P crítico menos 0,60 dividido pela raiz quadrada de 0,0008. Tá? Esse quantio, eu quero saber o valor desse quantio
né, tal que essa probabilidade seja de 5%. Ou seja, qual é o quantio da normal padrão cuja área acumulada é 5%? Então, eu tenho que olhar no gráfico, na tabela de distribuição normal e procurar 5%. Tá? 5%. Se você olhar 5%, está aqui, ó, está entre menos 1,64 e menos 1,65. Tá? Nesse caso, eu vou pegar o ponto médio. Então, está aqui o nosso quantio. Esse quantio que me dá essa área de 0,5% está entre 1,64 e 1,65. E eu vou pegar o ponto médio, é 1 menos 1,645. Vou resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau e vou obter o P crítico. Ó, P crítico é 0,5535. Então, a nossa região crítica é o conjunto dos peixes pertencentes. Aqui, posso, mais específico, pertencer ao intervalo 0,1. Tá? Então, que se achar um P-chapéu menor do que 0,5535, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, qual é o quarto passo? É obter o P-chapéu observado, o P-chapéu OBS, 160 sobre 300. 0,5333. 0,5333 é menor do que 0,5535. Portanto, ele pertence à região crítica. Rejeitamos H0. Há evidência ao nível de significância de 5% de que a proporção de eleitores que irão votar no candidato é inferior a 60%. Tá legal? Então, pessoal, é dessa forma que a gente calcula, resolve esse exercício, né, realiza esse teste de hipótese, considerando a primeira solução. Agora, vocês vão fazer a segunda solução. Então, eu já vou deixar aqui, eu vou parar esse compartilhamento dessa forma. Eu vou compartilhar uma janela. É o mesmo exercício. Aqui está, inclusive, a estatística de teste. O que eu quero que vocês façam é a segunda solução, tá? É a segunda solução desse exercício. Isso aqui é a segunda solução. Legal? Então, vamos lá. Hipóteses, né? Aqui, passo 1, passo 2, eles não mudam. Tá certo? Passo 1, passo 2, eles não mudam. Tá? Então, as hipóteses é P igual a 0,60, contra a hipótese alternativa P menor do que 0,60. Não muda. O segundo passo, o estimador pontual para P é P-chapéu. Pelo TLC, P-chapéu segue uma distribuição normal com média P e variância P ou menos P sobre N, sobre H0 e N igual a 300. P-chapéu segue uma distribuição normal com média 0,60. P-chapéu, P-chapéu segue uma distribuição normal com média 0,60, variância 0,60 vezes 0,40 sobre 300, ou seja, isso aqui é 0,0008. Tá? A estatística de teste sobre H0 é essa, né? Normal padrão. Né? É P-chapéu menos 0,60 dividido pela raiz quadrada de 0,008, tem distribuição normal 0,1. E agora eu vou construir a região crítica. Tá? Fixado o alfa em 5%, a hipótese alternativa é unilateral à esquerda. Tá? Os valores mais extremos da estatística Z, estatística de teste, estão na cauda da distribuição. Tá? Estão na cauda da distribuição. Ou seja, esse valor crítico é o valor cuja probabilidade de menos infinito até ele é 5%. É o ZC. Assim, nós vamos rejeitar H0 se Z observado estiver à esquerda de algum valor crítico ZC. Tá. Como é que eu determino esse valor crítico ZC? Eu vou usar, novamente, o alfa, para o lado do erro tipo 1. E a estatística de teste. Então, eu quero encontrar um valor. Qual é a probabilidade de eu encontrar, né? Qual é o valor do quantio da estatística de teste que me dá uma área acumulada de 5%? Né? Isso sobre H0. Nós estamos sempre calculando sobre H0. Né? Estatística de teste sobre H0. Então, 0,05 é para dizer ser menor ou igual a Z crítico. Bem, a gente já viu na tabela da normal que o valor, né, o quantio da normal, que me dá uma área acumulada de 5%,
está entre menos 164 e 165. Tá? Aqui eu vou usar menos 164. Então, o ZC é menos 164. Então, a região crítica vai ser o conjunto dos zeros observados. Aqui realmente pertence aos reais. Então, que se Z-obs for menor do que menos 1,64, eu vou rejeitar H0. Tá? Então, o nosso ZC é menos 164. Então, o P-chapéu observado é 160 sobre 300, 0,5333, tá? E o Z observado é o P-chapéu observado, né? Eu vou na estatística de teste e substituo esse P-chapéu pelo P-chapéu observado. Então, vai ficar P-chapéu observado menos 0,60 dividido pela raiz quadrada de 0,008. Ou seja, é 0,5333 menos 0,60 dividido pela raiz quadrada de 0,008. Isso aqui vai ficar igual a menos 2,3582. Aproximadamente menos 2,36. Tá, pessoal? Então, veja que menos 2,36 que está em verde aqui, ó, é menor do que menos 164. Então, ele pertence à região crítica. Como o Z observado pertence à região crítica, há evidência ao nível de 5% para rejeitarmos a hipótese nula. E segue a conclusão que está na transparência, tá bom? Então, essa é a segunda solução. Tá? A terceira solução, que é a solução que eu espero que vocês façam, ela é a solução baseada no nível descritivo ou valor P, que os computadores soltam como pivela. Tá? Então, fixado o alfa em 5%, a hipótese alternativa é unilateral esquerda, nós deveremos rejeitar H0 se o valor P, que é a probabilidade de observarmos um valor mais extremo do que o que nós observamos, né, sobre H0, ou seja, menor do que esse ZOPS, esse é o nosso valor P. Se ele for menor do que alfa, eu rejeito a hipótese nula. Bem, nós já vimos do exercício anterior que menos 233 é o nosso ZOPS. Bem, e nós já sabemos que a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2,36, aqui eu preciso olhar na tabela, tá, pessoal? Então, eu vou na tabela e olho menos 2,36. 2,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 0,0091. Tá? Esse é o nosso valor P. O valor P é menor do que alfa, que é 5%. Ó, o valor P corresponde exatamente, isso aqui é menos 1,64, né? Esse valor aqui. O nosso Z observado, ele está aqui, essa área verde. Ele é igual a menos 2,36. Veja que essa área que está em verde, que é a área que eu estou calculando, ela é menor do que a área que está em vermelho, que é 5%. Certo? Então, eu vou rejeitar a hipótese nula. O valor P é menor do que o valor de alfa, segue a conclusão, ou seja, há evidência ao nível de 5%, tá? De que a proporção de eleitores do candidato é inferior a 60%. Tá bom? Então, essas são as três soluções desse exercício. Tá? É importante que vocês deem uma olhada na terceira solução. Tá? A terceira solução usando o p-valor, eu vou ilustrar para vocês depois na próxima atividade síncrona. Tá? Eu vou fazer um apanhado, discutir outros exercícios com vocês. Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer um exercício muito similar a esse, tá? Que é... Deixa eu parar aqui a apresentação. E apresentar novamente. Vocês estão vendo a lista 6, né? Não? Ainda não, professor. Tá. Então, essa é a lista 6. Tá? Essa é a lista 6. Eu quero que vocês tentem
Gente, travou para vocês também? Travou. Eu achei que o problema era no meu computador. Ah, tá. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês não estão me vendo, né? Então vocês estão percebendo. Peraí, eu estou sem. Luz acabou. Olha, 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 Oi, luz pessoal. acabou. Olha, a luz acabou. Estamos sem luz aqui, tá bom? Eu acho que alguma chuva, um raio. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim, Sim, professor. Então vocês estão vendo aqui, o meu filho está com a lanterna aqui, que é o meu operador de Acabou a luz, luz. Acabou a luz. e estamos sem luz. Então eu vou parar a aula hoje por aqui, tá bom? Tá Deixa eu bom, voltar. professor. Então, deixa eu ver se eu... Daniel, vem cá, filho. Traz a lanterna para cá para o pessoal poder me ver. Esse é o meu filho, tem 8 anos. Olha. Fala oi pro pessoal. Olha, acabou. Boa, a luz acabou e agora eu levei um susto quando a luz acabou. Então, pessoal, agradeço vocês, a participação de vocês, e nos vemos na próxima aula, tá bom? Combinado, professor. Tchau, Obrigada. professor. Boa Boa noite. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Tchau, tchau. professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Daniel. Tchau. Como é que eu paro a gravação? Peraí. Opa, aqui. Olha, a luz acabou. Pega uma lanterna. Vai, ajuda. Vai, ajuda. Pega uma lanterna. Peraí, rapaz, que eu preciso parar aqui a gravação. Primeiro deixa a lanterna assim, ó. Cadê aquela lanterna que eu tenho aqui? Eu não estou conseguindo parar a gravação. Mensagem, informar problema. É aqui.